que eu vou pregar domingo? Qual a palavra é que eu vou levar domingo, a não ser comemorar a sua vitória? Qual é a palavra, Deus? E Deus falou, fala de casa. Fala sobre casa. Da importância da casa, da importância que é a casa. E aí, quando Deus me revelou essa palavra, 30 anos de igreja, e a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais com isso aqui. Cada dia a gente aprende, cada dia a gente entende que essa palavra se renova todos os dias na nossa vida. Você sabe que Jesus, ele morreu na sexta-feira, no sábado foi ao inferno, tomou a chave da mão do diabo e ressuscitou o terceiro dia, que foi num domingo. E quando Deus falou, fala da casa, eu falei, qual casa? Ele falou, da casa que eu visitei no primeiro dia que eu ressuscitei. A Bíblia fala lá no livro de João, se você tiver com a Bíblia aí, abra João, Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 19. Quem já encontrou aí, diga amém. Coloca a sua mão aí sobre a palavra, diga, Senhor, continua falando comigo através dessa palavra. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e ela é uma bênção. Se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Olha o que diz aí, diz assim, ó, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, qual é o domingo? Que dia é o primeiro da semana? O domingo. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse, paz, paz. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se por tanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Você pode imaginar essa casa? Jesus morre. E os discípulos que o acompanhavam, que viam a trajetória, todos desesperados. Os discípulos não sabiam para onde ir, uns com medo, outros afobados, uns dizendo dentro de si, e aí, adiantou o quê? E agora? Resumindo, todos estavam numa casa trancados, esperando para saber o que iam fazer. Não sabiam o que ia fazer. E Jesus de repente chega dentro dessa casa e diz para eles, pais, o que eu queria mostrar para você hoje, e falar para você hoje, e queria levar você hoje dentro dessa casa. Cadê os obreiros? Vem cá os obreiros. Traz aqui, vem cá, rapidinho. Encosta aqui. Imagina aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Para ficar bem aqui pertinho. Imagina aqui que todos eles aqui estão dentro da casa e são os discípulos de Jesus. Caminharam com Jesus, viram os milagres de Jesus. Jesus curou, libertou, disse que iria morrer na cruz, mas ninguém esperava, ninguém espera a morte. Quando eles vêem tudo acontecendo, do nada, Jesus está crucificado, Jesus morre.
Mas eles ainda não sabem da ressurreição. Estão dentro de uma casa, todos. Uns angustiados, aflitos. Então, imagina a gente olhando dentro dessa casa como eles estavam. Olha, como é que eles estavam? Como eles estavam? Eu queria que você olhasse comigo para dentro dessa casa. Um chorava, outro gritava. Não sabiam para onde ir. Mas a Bíblia diz que de repente vem quem? 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 E ele entra. A paz está sobre vós. E ele diz o quê? A paz. Esse Jesus de bigode ficou chique. A paz. Para achar esse Jesus de bigode na Bíblia, eu vou falar para você, rapaz. Olha. Então, eu queria que você hoje olhasse comigo dentro dessa casa. Todos desesperados, mas quando ele entra, a primeira coisa que Jesus faz é dizer: paz seja convosco. Sem paz a gente não consegue nada. Sem paz o caos se instala. Sem paz a gente comete um monte de burrice. Sem paz a gente toma atitudes precipitadas, vive desesperado. A maioria das pessoas hoje vivem angustiadas, porque o que falta na vida dela? Paz. E eu te pergunto, sempre falei isso, onde compra a paz? Não se compra. Repito, a ONU gasta bilhões todos os anos para promover paz. Que paz que promove? Porque a paz que eles querem só pode dar Jesus. Então, quando Jesus entra naquela casa, a primeira coisa que ele diz: paz seja convosco. Ele restabelece a ordem. E quando ele dá a paz, ele diz assim: olha, agora vou soprar sobre vocês o Espírito. Diga comigo: recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse, apóstolo? O poder de continuar seguindo em frente. Quando Deus nos chama, quando Deus chama a gente para ter um encontro conosco de verdade, o que o encontro com Deus faz? A primeira coisa que o encontro com Deus faz é promover paz. Mas você pode estar dentro da igreja sem ter tido um encontro com Deus. E é por isso que você vê pessoas que conhecem a igreja, estão na igreja, conhecem a Bíblia, mas não sentem paz. Porque o que é a paz? A paz é a presença de Jesus dentro da nossa vida, nos garantindo que mesmo em tempo de guerra, nós venceremos. O que é a paz? A paz é a presença de Deus soprando em nós o seu Espírito, nos garantindo que mesmo em tempos de tribulação, nós vamos continuar seguindo em frente. Tem alguém entendendo comigo? Mas às vezes a gente vê dentro da igreja, pessoas que perderam a paz. Por que perdem a paz? Porque a paz só vem no encontro. A paz só vem quando eu permito Jesus entrar dentro da minha casa. Aqueles discípulos estavam tão desesperados, porque um chorava que era uma beleza, outro gritava, e agora?
outro já estava quase partindo. Do seu lado, agarrando com o outro. Não ri não, porque são dois patrimônios históricos da igreja. Você imagina? Uma tribulação, pessoa perguntando, e agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Se a gente sair lá fora, os judeus vão matar a gente. Vão nos matar. Mas quando Jesus entra, a primeira coisa, ele coloca paz no coração e sopra o Espírito Santo. E fala para eles, agora vocês podem ir. Porque vocês vão enfrentar a guerra, mas vocês vão estar fortalecidos pela minha presença. Então quero ensinar uma coisa para você hoje. Não basta só você vir à igreja. Não basta você só vir assistir um culto. É preciso que esse culto te proporcione um encontro de verdade com Jesus. Porque senão você vai se tornar um religioso. Senão a gente vai se tornar alguém que vai na igreja, vai para casa e tudo bem. A igreja só é o lugar da gente preparar o ambiente para ter um encontro com esse Deus, com Jesus. Porque o dia que você se encontrar com Ele de verdade, não por uma emoção, por uma música bonita, mas se você tem um encontro de verdade com Deus, a primeira coisa que você vai sentir dentro da sua vida é paz. É a certeza de que você não está mais sozinho. É a certeza que dentro de você habita o Espírito Santo. Você está me entendendo? Sim ou não? Mas se eu não tenho esse encontro, se eu sou só um frequentador de igreja, eu só vou na igreja porque eu preciso resolver um problema. A fé resolve problema, mas não traz paz. Porque problemas nós vamos ter todos os. E tem problema que se resolve rápido, mas tem outros que demoram mais. E tem outros que não se resolvem sem paz. Concorda comigo? Então o que eu quero ensinar você hoje é que o verdadeiro encontro com Deus te traz paz, restabelece a ordem e derrama sobre a sua vida o Espírito Santo. Mas você sabe que quando Jesus está olhando, ele conta os discípulos, está faltando um. Você sabe quem era? Está com a Bíblia aberta ainda? Se você não tiver, eu coloco lá, ó. No versículo 24, abaixo do que a gente leu aí, diz assim, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado, não estava com eles. Na onde? Não estava com eles quando veio. Ou seja, todos estavam na casa. Quem não estava? Tomé não estava. E eu estava rindo, até estava falando com os obreiros agora há pouco. Quantas vezes eu preguei em 30 anos, e eu falei, Tomé não estava porque era um incrédulo. A gente conhece Tomé como um incrédulo. Mas não é que Tomé era incrédulo, não. O Tomé, cadê o Tomézão? Olha aí. Você vê? Jesus visitando a casa, dando paz. E o Tomé? Aqui aonde? Nós estamos olhando para onde? E se a gente volta a olhar para Tomé, a gente está onde? E é isso que eu quero dizer para você. Fora da casa não tem encontro. Fora da casa não tem paz. Fora da casa não tem Espírito Santo. Sabe quem Tomé era? Tomé não era só incrédulo, Tomé era alguém ausente da casa. E quando a gente sai da casa, e a casa não estou dizendo a igreja não, porque a igreja daqui a pouco você vai embora, isso aqui fica um mausoléu sozinho.
Sabe o que é a casa? A casa somos nós. Você tem alguém do seu lado? A casa se forma quando nós nos congregamos. Nós somos a casa. Nós somos a igreja. A igreja não existe se você não está sentado aí. Existe um prédio. A casa somos nós. E hoje a casa está cheia. Tá ou não está cheia? A casa está cheia. Por quê? Porque nós estamos nos congregando. Mas e o Tomé? Está onde? Então, qual o objetivo do diabo? Te tirar da casa. Porque fora da casa, o caos se instala. A dúvida te toma. Fora da casa, anda perdido. Sabe, quando você está fora da casa, você não tem a paz, você não tem o Espírito Santo. E sabe o que acontece fora da casa? A gente não sabe para onde vai, anda perdido, vive aí, mas vive sem direção. Recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente luta pela força do braço, e o braço só aguenta por um tempo. Quantas pessoas que você conhece que já tiraram a vida porque não suportaram as lutas? E quando foi que você chegou na igreja mal, cheio de luta, e o Espírito Santo falou, se mata? Não, ele te traz vida, ele te dá força, mas aonde? Na casa. É por isso que Jesus falou, fala da casa. Nós estamos chegando num tempo em que as pessoas não querem mais congregar. E isso vai acontecer todos os dias daqui para frente. Por quê? Porque o dia que o diabo destruir a casa, o caos se instala. Seja sincero comigo. Você consegue orar mais em casa ou na igreja? Porque a casa é um ambiente para isso. Nós formamos a casa. Lembra? Eu não estou dizendo da parede, do templo. Eu estou dizendo da casa. Na casa nós recebemos direção, na casa nós recebemos alimento, na casa nós recebemos força, na casa a palavra vem para nos fortalecer. Mas e o Tomé? O Tomé fora da casa estava recebendo o quê? Tomé, sabe o que Tomé perde? Tomé quando chega, a Bíblia diz que ele vem e os discípulos contam para ele o que tinha acontecido, cheio do Espírito Santo, felizes. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando a gente está fora da casa? A gente só aplaude o testemunho do outro. A gente só vive evidências. A gente só vive o que aconteceu na vida do outro, mas a gente não vive os acontecimentos na nossa vida. Sabe o que a gente perde quando está fora da casa? O que está acontecendo. Quando ele chega, ele diz assim, não sei se já aconteceu com você, de você ficar um tempo sem congregar, aí você chega na igreja, já falei isso, parece que tudo está novo, ou parece que mudou a cadeira já faz 30 anos que é a mesma, mas você fala, nossa, está com cor diferente, né? Já aconteceu com você? Então quer dizer que você parou de congregar. Só para saber. Você está entendendo, sim ou não? Quando você fica um tempo sem ler a Bíblia, parece que você está lendo um livro que... É porque quando você está reunido na casa, sabe o que acontece? Comunhão. E a comunhão faz que mesmo aquele dia que você está triste, aquele dia que você está sem força, aí de repente Deus fala assim, segura na mão da pessoa do seu lado, e ela está lá chorando, triste, desesperada, angustiada, aflita, e de repente a comunhão do Tomé, não, segura o seu território.
Fica pro lado de cá também. Ó, a comunhão, a força dessa, com a força dessa, faz com que ela o quê? Permaneça de pé. Amém? Fala para quem está do seu lado. Quem sai da casa perde comunhão, perde paz, perde o Espírito Santo e é dominado pela dúvida. Jesus, ele visita a casa. Sabe o que o Tomé está perdendo? O Tomé está perdendo momentos tão importantes da sua vida. O Tomé está perdendo oportunidades importantes da sua vida. Às vezes eu me lembro que quando eu ia para a igreja, minha família não entendia. E eu estava começando e eu já logo mandava fogo. Ô bando incrédulo. Ô Deus, faz alguma coisa, eu estou indo para a sua casa. Na verdade não é que eles eram incrédulos. Na verdade é que quando a nossa família não está na casa, são ausentes da casa e nunca vão entender o que a gente faz dentro da casa. Por isso que nós somos criticados. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim: você vai na igreja de novo? É todo dia. Mas ninguém fala isso quando a pessoa vai no boteco todo dia. Todo dia. Quem bebe, quem já bebeu sabe disso. Todo dia você para no boteco tomar uma. Mas ninguém fala do quem toma uma todo dia. Só fala que você vem na igreja, às vezes só no domingo ainda fala, porque você vai no domingo todo dia. E na verdade, não é isso. Na verdade é que o Tomé fora da casa, ele não entende o que está acontecendo dentro. Ele não entende que dentro da casa a gente se fortalece, que a gente se renova, que o coração fica mais forte, que a força nos faz ser diferentes. Então às vezes nós deparamos com esses problemas, e sem contar que o diabo luta para nos tirar da onde? Por quê? Porque se ele te tira da casa e leva para o ambiente dele, é mais fácil. Aqui na casa está todo mundo unido. Está acontecendo um problema, gente, vamos orar. Vamos orar pelo seu Claudemir? Pelo seu Claudemir. Vamos orar por ele. Está passando por uma luta. Vamos orar. Nós estamos na casa. Então a casa começa a orar pelo seu. Ou seja, a casa traz força. Tá bom. Agora imagina se o diabo consegue levar o seu Claudemir para fora da casa. E ele está passando por um problema. Eu coloquei um vídeo aqui um tempo atrás de uma pessoa, você pode achar lá no TikTok. A pessoa saindo na rua falando assim: você pode fazer uma oração por mim? Ninguém orava. Faz um teste. Quando você estiver indo para casa, sai pedindo uma oração na rua aí para ver se alguém vai orar por você. Não sei, não posso, não tenho tempo. Porque tem coisas importantes na nossa vida que nós só vamos receber na casa. O Tomé, quando ele chega e ele é anunciado que Jesus volta, que Jesus tinha soprado o Espírito Santo, sabe o que ele fala? Olha o que ele fala lá no 26. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó: passados-se 8 dias, estavam outra vez ali o quê? E os seus discípulos. E agora quem estava? Agora Tomé estava junto. Aonde Tomé está agora? Na casa. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. Está com voz de terrorista. Paz seja convosco, né? Jesus é manso, né? Paz, gente. Paz. Paz seja convosco. Pai, quem é que vai querer ficar dentro da casa desse jeito, não é? Seu Jesus assustador. Como é que é a paz? A paz seja convosco. Né?
Então, olha só, paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor e Deus meu. E disse: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que viram. Olha só, Tomé não estava na casa. Quem não está na casa, sabe o que é que acontece? Precisa várias vezes estar acontecendo para que ele possa crer. Então o recado que eu quero deixar para você hoje de Deus é simples, é rápido, é objetivo. Sei que hoje é um domingo que muitos têm compromisso, mas um recado que eu quero deixar para você: a casa te faz forte. A casa te traz paz. A casa, Deus fala. A casa te traz comunhão. Cuidado para você não sair da casa. Eu não estou falando de se afastar da igreja. Estou falando de se afastar da comunhão. Procure comunhar mais, procura estar mais próximo, procura a cada dia se fortalecer mais, procura de verdade estar na casa para renovar o seu encontro com Deus. Porque não adianta você conhecer o pastor, ser amigo do pastor, o pastor ser seu melhor amigo, se você não teve um encontro com Deus. O pastor não te traz paz. Paz, o pastor também depende da comunhão que ele tem com Deus. Amém? O pastor pode ser seu amigo, mas Jesus é mais do que seu amigo. Jesus é aquele que vai te trazer saúde, que te cura, que te liberta, que te abençoa, que restaura. E não tenha pressa não. Quer ver? Quantos aqui precisam de um milagre? Na casa Deus faz milagre. Hoje, a Bíblia diz que Jesus, quando ele ressuscita, ele vai trazer a ordem, vai trazer a paz e vai trazer o Espírito Santo e vai mandar com que os discípulos saiam. No versículo 30 diz assim, ó: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão aqui. Quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer que tudo o que ele fez não dá para contar. Não tem como escrever. Eles relataram aquilo que dava, mas não dá para contar. No 31 vai dizer assim, ó: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Hoje, só de você ter entrado aqui, Deus está te trazendo vida. Só de você estar sentado aí ouvindo essa palavra, você está recebendo paz. E agora, o maior presente que Deus pode nos dar, o Espírito Santo. Soprar sobre nossa vida a presença dEle, o Espírito dEle. Mas grava isso que você aprendeu hoje. Lembra, vai acontecer de tudo, para você sempre viver fora da casa. Sempre a situação vai acontecer para a gente viver fora da casa. Mas fora da casa é caos, desespero, não tem paz. Hoje é um dos dias mais importantes do Evangelho. Jesus hoje está visitando a casa. Amém? E na oração que eu quero fazer para você hoje, eu queria que você... Quantas casas tem aqui hoje? Hã? Quantos hoje gostaria de que Ele visitasse a sua casa aqui? Quantos? Então a nossa oração hoje
vai ser essa. Eu queria que você pedisse para ele: Senhor, pode visitar minha casa. Amém? Pode visitar. Ele diz assim, ó: eu estou à porta e se alguém abrir, eu entro e ceio com ele. Então hoje, seu Jesus está morto ou está vivo? Está aqui ou não está? Então se ele está aqui, é só você: Senhor, a casa é sua. A casa é sua. Agora, claro, você entra numa casa que você não é chamado? Hã? Não. Você não entra por quê? Não entendi. Então, mas se você não foi convidado, mas qual o motivo de você mesmo não ser convidado não entrar? E se a porta está aberta, você entra? Qual o motivo da gente não entrar quando a casa está mesmo com a porta aberta, a gente não entra? Educação. Não é verdade? Como é que eu vou entrar lá? Jesus é educado. Jesus é educado. Ele só vai entrar na casa que deseja. Se você hoje está aí, você fala assim: não, Senhor, vamos ficar assim mesmo. Mas se hoje você falar para ele: Senhor, eu sei que o Senhor vive, a casa é sua, pode entrar. Ele não só vai entrar, como vai te trazer paz hoje. Você vai ver que depois da oração, você vai sentir paz. Depois da oração você vai sentir tranquilidade. E demais, nessa oração vai soprar o Espírito Santo. E ainda, lembra, ainda que você sair daqui hoje, vier lutas, provas, dificuldades, você tem paz, você tem força, você tem o Espírito Santo que te mantém de pé diante das suas lutas. Está precisando? Pode falar com ele. Hoje, Jesus, quando morreu na sexta, o véu se rasgou. E se rasgou para quê? Para que a gente pudesse ter acesso direto. Hoje você pode chegar e falar: Senhor, eu não preciso mais do templo, eu sou a casa, eu sou o templo. Amém? Havia um costume dos judeus, para encerrar, para a gente orar, que quando eles terminavam de comer, eles jogavam o lenço, mas quando ainda não estava terminado, eles dobravam e deixavam ali. Então era um sinal que ainda não havia terminado. Quando Maria chega no túmulo, e Maria viu o túmulo de porta aberta, o que tem lá dentro? O lenço dobrado. O que Jesus disse? O que ele quis dizer? Que ainda não terminou. Que agora ele veio, morreu, ressuscitou, mas ele ainda vai voltar. E vai voltar para quê? Para buscar os que estão na casa. Amém? O que é a igreja? A palavra de Deus diz que nós devemos, como igreja, congregar. O que é a igreja? É o lugar onde nós nos mantemos firmes, esperando a volta de Jesus. Não adianta a gente crer num Jesus que morreu, que ressuscitou, mas não crer que um dia ele vai voltar. E para encerrar, ele já está voltando. Está mais perto do que a gente imagina. Os sinais estão aí, as provas estão aí, de que o nosso Senhor está voltando para vir buscar a sua igreja. E eu pergunto para você: você vai ser Tomé? Olha o que diz a palavra, Hebreus 10: não deixamos de nos congregarmos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Eu estou voltando, Jesus falou. Eu preciso de homens e mulheres que estejam reunidos na casa, cheios do Espírito Santo, em paz, esperando a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Será que Jesus tem lugar na sua casa hoje? Será que Jesus tem lugar na sua casa hoje? Será que você pode dizer: Senhor, Tu és bem-vindo aqui? E não importa, tá? Se a casa estiver meio bagunçada, não se preocupa não, que a primeira coisa que Ele vai fazer é trazer ordem. Vai consertar a casa, vai arrumar ela. Se preocupa não. Pastor, a casa está meia... não está apta para visita. Essa você não pode perder. Abra para Ele. Porque a primeira coisa, o que está errado, Ele vai consertar. E Ele vai consertando, Ele vai arrumando. Mas você sai daqui hoje cheio do Espírito Santo. Amém? Quem entendeu? Mas lembra, você entra na casa que você não é convidado? Então se você deseja Ele, fica de pé aí onde você está.